Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos de novo nos encontrando para mais um momento de oração com o Pai das misericórdias. Entrando agora em sua casa e você também adentrando ao nosso santuário, para juntos rezarmos e meditarmos na palavra de Deus e assim podermos cada dia mais viver como filhos e filhas dele. O texto que nós estamos usando para a reflexão é de uma homilia, de uma audiência, aliás, de João Paulo II, em 17 de fevereiro de 1999, naquele ano que foi dedicado ao Pai. A Quaresma é o tempo de uma particular solicitude de Deus. Meu Pai, pequei contra o céu e contra ti. Lucas 15, 8. Essas palavras, no período da Quaresma, suscitam singular emoção, sendo este um tempo em que a comunidade eclesial é convidada à profunda conversão. Se é verdade que o pecado fecha o homem a Deus, ao contrário, a sincera confissão dos pecados abre-lhe a consciência e a ação regeneradora da sua graça. Com efeito, o homem não encontrará de novo a amizade com Deus enquanto não brotarem de seus lábios e de seu coração estas palavras: Pai, pequei. O seu esforço, então, torna-se eficaz pelo encontro de salvação que se verifica graças à morte e ressurreição de Cristo. É no mistério pascal, coração da Igreja, que o penitente recebe como dom o perdão das culpas e a alegria do renascimento para a vida imortal. Nós começamos este programa meditando já no sacramento da penitência ou confissão, como nós já conhecemos. Por que a necessidade de se confessar? Porque nós pecamos. Se nós não fôssemos pecadores, nós não tínhamos necessidade de pecar, de confessar. Mas porque somos pecadores, precisamos sim de uma atitude de reparação, de restauração, de renovação, de religar com Deus. Aí você vai entender a palavra religião, que quer dizer religar, ligar de novo, religare, do latim, ligar de novo. E para ligar de novo, o que o pecado nos separou de Deus, né? O pecado faz essa ruptura, como Adão e Eva fez no paraíso, quando eles comeram do fruto proibido, e eles se sentiram nus e se esconderam de Deus. O pecado faz isso com a gente. E para nós retornarmos de novo à amizade, a nos ligar de novo a Deus, é preciso que a gente, primeiro, tome consciência do seu pecado. Eu pequei. Arrepender-se do seu pecado e confessar o seu pecado. São esses os passos que precisamos dar para que nós possamos realmente nos religar novamente a Deus. E esse tempo da Quaresma é um tempo propício para nós fazermos essa renovação, essa religação de novo com Deus. E a Igreja, na sua sabedoria de formar, de instruir, de conduzir o povo, oferece esse tempo de preparação para celebrarmos a Páscoa, que é a paixão, morte de nosso Senhor e ressurreição dele. E foi através da sua paixão que nós fomos salvos. Pelo seu sangue derramado na cruz, nós fomos perdoados dos nossos pecados. E para tomar posse desse perdão e dessa graça, o que se exige ou o que se pede de um coração que quer realmente retomar a Deus é arrependimento e confissão dos pecados. Veja que é preciso falar, é preciso externar o nosso pecado. Aí vem a confissão, que é aquele momento sagrado em que o penitente e o ministro do perdão se encontram, como que o filho que volta à casa do pai. E ali ele dizer:
pequei contra o céu e contra ti, e dizer quais são os seus pecados, acusá-los, mostrá-los, dizendo que eu o reconheço e eu estou arrependido de tê-los feito. E você recebe a absolvição do ministro, do sacerdote e depois a penitência e vai para casa renovado, restaurado, podendo assim se aproximar da mesa eucarística e fazer a comunhão com Jesus, se unir novamente a Ele e voltar a viver essa comunhão com Ele. Então o tempo que nos é proposto nos convida a esse exame de consciência, a esse examinar-se a si mesmo. Nós vivemos numa época em que todo mundo acha que não existe mais pecado, mas leia os mandamentos do Senhor. Conheça o Evangelho, veja o que Jesus nos ensina e veja se você está dentro dele, se você vive o que o Senhor pede nos mandamentos, se você vive o que Jesus ensina no Evangelho, que não é contrário um ao outro, mas nos aperfeiçoa, nos aprofunda cada vez mais. Jesus veio para cumprir completamente a lei e os mandamentos, e ele ensina segundo os mandamentos do Senhor. Você pode até perceber que muitas vezes ele cita, no princípio, quando Deus criou o homem, era assim, Quando Moisés deu os mandamentos, era assim. Vocês fizeram assim, mas eu quero que faça assim, porque é dessa maneira que eu quero que vocês vivam como filhos de Deus e filhas de Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos nos preparar para celebrarmos bem a Páscoa? Não pense na festa, não pense no que vai fazer e como vai fazer, mas viva esse tempo. Viva esse tempo que lhe é proposto, porque é um tempo de restauração e nós precisamos nos restaurar. Seja você jovem, criança, ancião, é preciso se religar de novo a Deus. As coisas do mundo, as preocupações da vida, as dificuldades vão nos distanciando dele e vão nos levando a ter atitudes de pecado. Então vamos voltar para ele, vamos abrir o nosso coração, vamos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas e vamos pedir perdão. De outra forma, eu vou dizer para você, não tem como você e eu se salvar se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecendo-os e confessando-os, para que recebamos o perdão. Desejo que você, nesse tempo, se abra à graça que está sendo oferecida. Quaresma, tempo de penitência e conversão, tempo de nós voltarmos para Deus e depois podermos celebrar, cheios de alegria, a Páscoa e vivermos nessa alegria até o fim, sem mais voltarmos ao pecado. Essa é a proposta para todos nós. E esse ano você está tendo essa oportunidade. Talvez seja a última da sua vida. Então não perca ela. Porque nós não devemos deixar para depois as coisas. Nós temos que buscá-la fazer agora. Se o tempo que Deus me oferece é hoje, é o agora, agora eu me decido a voltar-me para Ele com todo o meu coração e com toda a minha alma. Por isso eu te convido a dispor-se a essa graça que Deus está oferecendo e começar a fazer o seu exame de consciência, a começar a pensar na sua vida, na sua história, Não é como quem vai buscar coisas erradas, também, porque quando a gente faz uma revisão de vida, a gente vê todos os aspectos dela, para que nós possamos nos dirigir ao sacerdote e fazermos uma boa confissão. Vamos rezar junto, pedindo ao Pai das Misericórdias a graça para que nós, nesse tempo, nos dispomos à conversão e à mudança de vida. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós, sobre a sua casa, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.